Mas filmou essa parte. Bom, beleza. Bom, com a métrica, portanto, a gente pegou um vetor e associou a esse vetor uma forma. Né? Essa associação ela tem ida e ela tem volta. Se eu quiser voltar, eu posso pegar agora os componentes dessa forma e voltar para o vetor, porque eu tenho a inversa da métrica também. Né? Agora, está bastante claro que o que eu fiz ali, partindo de um vetor, eu posso também fazer partindo de uma forma. Então, se eu tiver um ômega, né, caracterizado por essas componentes aqui, né, ômega i, uma forma, eu posso definir um objeto assim, Gemini, ômega ni, que eu posso chamar de ômega ni. E aí, estou cometendo a heresia de pegar e subir um índice aparentemente de forma. Né? Mas se eu for olhar bem, fizer a mesma conta, eu vou verificar que aquele ômega mi com índice em cima se transforma exatamente como um vetor. Então, eu posso definir um vetor aqui, que eu posso chamar de x ômega, tá certo? Um vetor x associado com uma forma original ômega, que é definido dessa maneira, ômega mi e mi. Tá certo? Então, quando eu tenho uma métrica, né, implicitamente eu tenho a sua inversa, tá certo? Sempre tenho a inversa dela. E eu posso ir do espaço tangente para o espaço cotangente e voltar. Tá certo? Daí a gente usar a notação vetor covariante ou vetor contravariante. Né? Sim, você está falando de um elemento do espaço cotangente quando você fala a palavra covariante, e você está falando de um elemento do espaço tangente quando você fala contravariante. Mas há uma ligação entre os dois. Então, se você tiver o vetor, né, você pode definir uma forma a partir do vetor. Se você tiver uma forma, você pode definir um vetor a partir da forma. Então, você pode pegar esse índice, subir ou descer, sabendo que o que você está utilizando para produzir, né, esses objetos com características geométricas bem definidas é o tensor métrico. Tá certo? Então a métrica é isso. A métrica é essa ligação entre espaço tangente e espaço cotangente. É claro que a gente vai mais longe, né, do que isso no futuro, na história da métrica, mas por hora a gente só precisa realmente entender que essa ligação acontece. Tá certo? Você pode, com a métrica também, né, instituir um produto escalar, tanto no espaço tangente quanto no espaço cotangente. Como é que é o produto escalar da gente? Por exemplo, eu posso pegar dois vetores, x, y, né, e definir esse produto escalar como sendo ômega x de y. Ou defini-lo, né, exatamente a mesma coisa, ômega y de x. Como é que é, por exemplo, isso aqui? Ômega y de x. Se eu tenho y igual a y mi e mi, né, certo? Eu posso definir um ômega y que vai ser o quê? Vai ser g mi y mi dx mi, não é isso? Esse daqui, né, é o y mi, né, o mi embaixo. E aí quando você aplicar ômega y, né, no x, isso vai ser o quê? Vai ser y mi dx mi aplicado no x. Dx mi aplicado no x dá o x mi com índice em cima, né?
Então isso dá y'mi, xmi. E o y'mi, por sua vez, né? Está aqui a definição dele, é gemini y'mi. E, portanto, a gente chega numa fórmula familiar, né? Se você fizer essa conta desse jeito que está aqui, você vai terminar com y'mi, xmi embaixo. E aplicando a definição do que é o xmi embaixo, você chega no mesmo lugar. Tá certo? Isso aqui vai me dar y'mi, xmi. Isso é uma tranquilidade dos infernos, né? Para todo mundo que se envolve com índices na vida. Você sabe que você pode subir o primeiro índice e descer o segundo, ou descer o primeiro e subir o segundo. Tá na mesma? Né? Isso é uma característica de você ter um produto escalar definido dentro do seu espaço tangente, por exemplo, que envolve exatamente a operação básica de produção de um número real, que é aplicar uma uniforma sobre um vetor. Tá certo? Também pode fazer o seu produto escalar no espaço cotangente, sem problema nenhum. Né? Você vai ter o seguinte, seu ômega com alfa vai ser alfa de x ômega, definição. Isso é a mesma coisa de ômega de x alfa, tá certo? E isso aqui você vai poder escrever como Gemini ômega mi, alfa ni. Tá certo? Isso aqui, por sua vez, pode ser visto como o G de x ômega, x alfa. Quer dizer, você pega o seu ômega e associa o seu vetor associado com essa uniforme. Pega o seu alfa, associa um vetor associado com essa uniforme e aplica a métrica sobre os dois. Tá certo? Maravilha. Então isso aí só esquenta um pouco os tamborins para a gente, para o que vem mais à frente, né? Mais à frente a gente vai considerar variedades riemannianas, né? Ou pseudo-riemannianas, quando você tem uma métrica definida sobre ela. E aí a gente vai explorar diversas características dessas variedades, né? E definir diversos objetos importantes e úteis, né, nessas variedades que são úteis especificamente para a gente trabalhar com a relatividade geral, né, na frente, curvatura, torção, essas coisas todas, derivada covariante, etc, etc. Né? Mas a gente já entende aqui, mesmo a parte, a questão de você ter uma maneira de medir distâncias, né, que poderia estar implicada, né, na definição de uma métrica, você já entende o papel de uma métrica do ponto de vista formal na ligação entre o espaço tangente e o espaço cotangente. Tá certo? Você consegue ir de um para o outro. Então você pode agora sim falar de vetores com índice embaixo, de uniformes com índice em cima, sem problema nenhum. Você sabe do que você está falando. A diferença de uma coisa para outra, de um vetor tradicional com um vetor com índice embaixo, é uma métrica. Tá certo? Então vamos mudar de assunto, né? Porque a vida é assim, né? Principalmente nesse curso, a vida é assim. Quando está ficando bom, a gente muda de assunto. Vamos mudar de assunto para um negócio legal, interessante.
né? A gente já falou sobre mapeamentos entre variedades diferenciáveis, não é isso? Vamos supor que a gente tenha um mapeamento entre duas variedades diferenciáveis. Será que esse mapeamento ele pode ser usado para mapear também o espaço tangente num ponto de uma variedade com o espaço tangente em outro ponto da outra variedade? Está clara a pergunta? O espaço tangente não tem absolutamente a mesma natureza que a variedade, certo? A gente já falou sobre isso. A variedade é o espaço das bananas e o espaço tangente é o RN, sei lá, qualquer coisa assim, né? Então, a pergunta aqui é a seguinte: eu tenho uma variedade M, né? Tenho a variedade M, tem um mapa, vamos chamar de F, que pega a variedade M e leva na variedade N, né? E a pergunta que eu posso fazer é a seguinte: eu posso usar esse mapa F de alguma forma para mapear vetores no espaço tangente a um certo ponto, por exemplo, P, né, da variedade M, a outros vetores no espaço tangente do ponto correspondente por F da variedade M? Tem maneiras de responder isso aí mais ou menos sistemáticas, né? Suponha que você tem aqui uma curva, né? Vamos chamar de alfa de P, certo? Se você aplicar a sua F a todos os pontos da sua curva, você vai terminar numa curva beta de P, que é igual a F de alfa de P, certo? Se aqui você tem um vetor tangente, né? Atenção, isto é uma brincadeira, certo? Vetor não pertence à variedade. Né? Bom, aqui eu tenho um vetor tangente, vamos chamar de x, né? Vamos chamar de x alfa, porque nós vamos usar essa definição da curva, do vetor tangente em termos da curva alfa para fazer as coisas aqui, né? Eu posso ou não posso calcular o vetor tangente nesse ponto, né, dessa curva que está aqui? Claramente eu posso, né? Supondo que o f seja suave, né? Essa função f entre as variedades seja suave, né? Como é que eu faço isso? Eu vou chamar esse cara, né, esse vetor tangente que está aqui, ele tem que ter alguma coisa a ver com esse mapa F, né, que está me levando da variedade M para a variedade N. E tem que ter alguma coisa a ver com o vetor tangente original, x. Tá certo? Então, eu vou chamar esse cara aqui de F estrela x alfa, para denotar tudo isso, toda essa carga de informação, tá certo? Então, esse vetor, essa flechinha que está aqui, tá certo? Atenção, isso não é uma flechinha. Eu vou chamar de F estrela x alfa para lembrar que ele tem a ver com o mapa entre as variedades, F, e que ele tem a ver com o x alfa original que está ali, tá certo? Então, como é que eu calculo esse vetor tangente aí? F estrela x alfa. Vamos supor que eu atue com ele em cima de um certo g, tá certo? Esse g é uma função de n em L, tá certo? Fala. O carro está passando mal. Fala, qual é o problema? Vamos parar, não tem problema. Só ficar parado em silêncio já tá bom. Tá. Posso andar?
Então tá, vamos lá, devagar. Então, o que é um vetor? O vetor é um cara que atua numa função da variedade nos reais, não é isso? Então, f estrela x alfa é esse vetor aqui. Ele vai atuar num g da variedade nos reais. Certo? Como é que ele faz isso? Ele pega e faz d dt, não é isso? Do g da nossa curva beta de t, não é isso? Em t igual a zero, não vou escrever isso. Né? Todo mundo lembra disso. Né? Então, a definição do vetor é d dt da função da variedade nos reais aplicada sobre a curva em questão. A curva é essa curva beta. Tá certo? A curva beta é o quê? Né? d dt g de f de alfa, né? Ou f bola alfa de t, né? Essa é a curva beta. Bom, mas olha só. Nada nessa mão, nada nessa, né? G bola f é uma função de m em r. Não é? O f pega um ponto de m e leva em m, né? Então, o ponto de partida do f é um ponto de m. Ele leva em m, aí o g pega um ponto de m e leva nos reais. Então, o resultado, ele pegou um ponto de m e levou nos reais no final. Então, isso aqui é uma função da variedade m nos reais. Né? Então, o que nós temos aqui é o seguinte, eu vou dizer o seguinte, que eu tenho d dt de g bola f de alfa de t. Tá certo? G composto com f aplicado em alfa de t. Então, aqui eu estou numa notação que deixa claro que eu estou usando uma função de m em r e aplicando essa função sobre a curva alfa. Tá certo? Então, o que é que eu estou calculando ali? Eu estou calculando a ação do vetor tangente em m. O vetor tangente a alfa. Tá certo? Só que não atuando sobre a função h, mas atuando sobre uma função g bola f. Isso daqui, ó, não sei se vocês concordam, é o x alfa de g bola f. Se eu tiver um vetor tangente a uma curva alfa num certo ponto P, né, o vetor tangente vai ter que aplicar sobre uma função da variedade nos reais. Não é isso? E aí, né, só relembrar aqui a definição do vetor tangente. Né? X alfa de f, né, vamos usar h, né, para não confundir. X alfa de h é d de t de h de alfa de t. Sempre isso. O que eu estou aplicando ali é exatamente a mesma definição, só que a função h que eu tenho é o g bola f. Então, de uma forma natural, né, se eu tenho um vetor, tá certo? Um vetor, nesse caso eu falei, se eu tenho uma curva, né? Se eu tenho uma curva na variedade original, o vetor tangente num dado ponto a essa curva é naturalmente levado a outro vetor tangente no ponto correspondente na outra variedade. Aqui não tem suposição nenhuma, aqui tem passagem, uma atrás da outra. Tá certo? Então, essa é a definição desse vetor tangente na outra variedade. Né? E
a gente acabou de identificar que a ação desse vetor sobre uma função genérica da variedade n nos reais é a ação do vetor anterior sobre a composta dessa função genérica com o mapeamento entre as variedades. Se você olhar dessa forma, é até natural, né? Você tem o seguinte, olha só, ingredientes do bolo, né? Ingredientes do bolo. Vetor, função da variedade n nos reais, função de n, vamos escrever assim, função de n em r, função de n em n, função não, mapeamento de n em n, né? Dados esses ingredientes, como é que eu produzo, né, um número? Lembra aquela brincadeira que a gente fez? Vamos brincar de novo. Dados esses ingredientes, como é que eu produzo um número? Esse cara aqui é um cara do TPM, né? Espaço tangente em M, né? Então ele só pode atuar em funções da variedade dos reais, da variedade M nos reais. Então eu tenho que, com esses dois ingredientes aqui, produzir uma função da variedade M nos reais, né? Como é que eu produzo essa função? Com essas duas aqui eu produzo G bola F. Isso aqui é de M em R, né? Então, se eu quiser produzir um número agora, né, eu pego e aplico X no G bola F. Tá certo? Esse cara que está aí é o que eu estou arguindo com vocês, que corresponde, né, a um certo vetor tangente na outra variedade, na variedade N. Tá certo? Agora eu abstraí da curva alfa. Estou falando de um vetor tangente genérico. Se eu precisar, eu volto atrás. Eu posso pensar, todo e qualquer vetor tangente está associado a pelo menos uma curva alfa. Tá certo? Aí eu suponho, vamos supor que alfa seja a curva a qual o x está associado. Aí eu faço a demonstração desse jeito aqui. Tá certo? Sem eu falar da curva alfa particular, eu posso pensar no x como xmi e mi. Pura e simplesmente. Combinação linear dos vetores base. Tá certo? Então essa aqui é a maneira que eu tenho de definir, né, um vetor tangente induzido, tá certo? Por um mapeamento F entre variedades. Aqui eu tenho espaço tangente, nesse ponto. Qualquer vetor do espaço tangente aqui pode ser levado a um dado vetor do espaço tangente nesse ponto, pelo mapeamento em questão, pelo mapeamento F, dessa maneira que a gente viu. Tá certo ou tá errado? Da primeira vez que eu vi isso na minha vida, né, eu fiquei muito inseguro. Né? Eu não sei vocês, né? Tem que confessar, né? A vida é assim. Mas que diabo, né? Depois que eu fiz essa conta desse jeito, mais ou menos minha insegurança deu uma melhorada. Eu falei assim, não, cara, é natural, né? Olha só, o que essa conta aqui está dizendo, assim, no duro? Ela está dizendo assim, eu tenho uma curva aqui, a função f, o mapeamento f, me leva essa curva numa outra curva, lá na outra variedade. Eu sei calcular o vetor tangente aqui? Sei, né? Então eu sei calcular o vetor tangente aqui. É só isso que ela está falando. Professor, Diga. essa função pode levar toda essa curva e levar um pouco só. Pode fazer um monte de porcaria. Ninguém restringiu a função. Tá certo? Ela
pode fazer um Mas conjunto. essa Ele curva pode aqui, ela ter pode... dimensão diferente. Né? Podem ter dimensões diferentes. Acho que ele define essa curva alfa aqui. Eu que faço isso, eu sou o No poderoso. caso concreto aí, seria a gravidade? Hã? No caso da gravidade, seria a gravidade? Não. Aí é outra história. Quer dizer, uma curva na variedade, né, por exemplo, sob a ação da gravidade, você seguiria uma curva específica, uma geodésia. Né? Mas uma curva genérica dessa não tem necessariamente nenhuma interpretação dinâmica. É uma escolha que você faz de um conjunto contínuo, né, suave, né, de pontos indexados por um parâmetro T. Só isso. Mas eu estou querendo simplificar, não estou querendo complicar não, gente. Olha só. Né? Olha só. Eu tenho uma curva aqui e eu tenho um F que leva de M para N. Esse F vai fazer o quê? Vai pegar essa curva e levar noutra curva, em geral. Pode dar essas patologias aí, não tem problema, tá tudo previsto. Né? Inclusive nós vamos ver coisas patológicas acontecerem no futuro. Né? Então esse F, em geral, vai me levar essa curva numa outra curva. Nessa curva que está aqui, eu posso calcular o vetor tangente. Sempre posso calcular o vetor tangente. Tá certo? Isso aqui é a conta. Né? Eu estou calculando o vetor tangente naquele ponto e eu estou chegando à conclusão que esse vetor tangente está relacionado com o vetor original aplicado na composição das funções. G bola F. Ok? Como eu ia dizendo, né, minha insegurança deu uma melhorada. Né? Primeiro, quando eu consegui raciocinar dessa forma mais simples, assim, olha, se eu sei calcular o vetor tangente aqui, é claro que eu sei calcular o vetor tangente aqui. Tá? Quer dizer, isso já nos deixa mais sossegados um pouco. Mas aí a insegurança melhorou de vez quando eu consegui relacionar as componentes do vetor induzido com as componentes do vetor original. Olha só como é que é. Bem fácil. Né? O nosso vetor induzido, né, F estrela x, G, eu sempre posso escrever ele assim, né, com componentes W alfa, estou usando essas primeiras letras do alfabeto grego, para o espaço tangente da variedade N. Eu vou usar μ para o espaço tangente da variedade N. Né? W alfa, D a dy alfa, aqui são as coordenadas na variedade N, tá certo? D dy alfa do quê? De G bola psi a menos 1 de Y. Não é isso? É G de beta, né? Princípio. Aí você bota psi a menos 1 psi pega o beta e transforma nas coordenadas y, e o psi a menos 1 você compõe com o g para ficar aquele g grande, né? Então isso aqui é o W alfa de g grande de y alfa. Né? Então, seja quem for, né, esse vetor tangente que eu estou calculando aqui, ele é dessa forma. Essas que são as componentes dele. Né? Bom, por outro lado, o x de G bola F, né, que é o que eu disse que está aparecendo ali do outro lado, ele vai poder ser escrito assim, ó, xni, né, d a dxni de alguma coisa, de G bola F, bola, φ a menos 1 de x, onde aqui eu estou tomando φ a menos 1 como sendo a coordenatização da variedade M, naquele aberto que contém o P da variedade M. Né? Então tá, agora aqui eu vou fazer uma brincadeira. Né? Aqui eu vou inserir φ a menos 1, bola psi. Identidade de M.
eu posso fazer isso? Cuidado, hein? Né? Nem sempre você pode inserir identidade. A identidade tem que ser do espaço certo no espaço certo. Né? Aqui você já passou pelo F, o F já pegou um ponto do M e já levou para o N. Tá certo? Então aqui eu posso pegar e inserir a identidade de N. Né? Identidade de N eu posso escrever como psi-1 bola psi. O psi é o quê? O psi sai de N e vai para o Rn. O psi-1 sai do Rn e vai para o N. Não é isso? Então se você tiver psi-1 composto do psi, ele sai de N para N. Ok? Então se a gente inserir esse cara aqui, isso aqui vira xni, d de xni, g bola psi-1, que foi o que eu chamei de g grande, né? E aqui eu tenho psi, bola f, bola φ-1 de x. Tá certo? Ora, isso que está aqui, ó, é o quê? X, através do φ-1 vira P, ponto da variedade. X é a coordenada do P, né? Ele vira P. O F pega o P e leva em F de P. E o psi coordenatiza o F de P, te dá coordenadas Y. Tá certo? Então, tudo isso que está aqui é o Y de X, é uma coordenada genérica Y de X. Então, isso daqui é xni, d de xni, de G, de Y, de X. Bom, aí, regra de Stein, né? Isso dá xni, dg, dy alfa, dy alfa, d xni. Né? E agora você pode comparar isso que está aqui, esse é o x de g igual a f, que é dado por essa expressão, com o cara com quem eu estou comparando aqui, né? F estrela x de g, que em geral é dado dessa forma. Uma coisa só coincide com a outra se você tiver isso aqui, né? W alfa é igual a dy alfa dxni xni. Então parece uma mudança de coordenada, mas não é. Né? Primeiro vamos lembrar aqui quem são os atores aqui da brincadeira. Né? Na variedade, o y é coordenado do ponto f de p na variedade n. O x é coordenado do ponto p na variedade m. Tá certo? Por que o y é função do x? Por causa do f. Tá certo? O f está levando o p no f de p. Então, essa coordenada que esse cara tiver aqui vai ser função da coordenada que esse cara tiver aqui. Tá certo? Então, esse dy dx, ele tem a ver com a função, com o mapeamento entre as variedades. Claro que pode ser até a mesma variedade, pode ser de n em n, né? Isso aí acontece também, né? Mas o que ele está expressando ali é a saída de uma variedade e a chegada na outra. Esse dy dx. Tirando isso, a transformação de coordenada, a mudança, as componentes do vetor no outro espaço tangente são dados por uma transformação linear em termos das componentes do vetor no primeiro espaço tangente. Não podia ser mais simples. Tá certo? Mas é uma transformação linear mesmo, seja lá quem for o f, no final das contas. Então, assim, essa é a fórmula tranquilizadora, a gente pode batizar ela, fórmula tranquilizadora. Né? Por quê? Se eu der um vetor para vocês, tá certo? No espaço tangente da variedade m, é claro que o que eu dei para vocês? Eu dei as coordenadas desse vetor, as componentes, né? Xmi. Né?
vocês são capazes de, usando o f e usando as coordenatizações, tá certo? Encontrar quem é a função y de x. Como é que faz isso? Né? Ó, dado P, né, você com φ, né, você vem para as coordenadas x. Né? Dado o f de P, você vem com psi para as coordenadas y. Tá certo? Então, o y vai ser φ a menos 1, f, psi. Psi composto com f composto com φ a menos 1. Exatamente o que nós temos aqui. Ó. Psi composto com f composto com φ a menos 1. Então, encontrar y de x é uma tarefa que a gente pode fazer sistematicamente. Tá certo? O que eu quero dizer com isso é, não precisa pensar. Né? Está tudo sistematicamente garantido para você. Você pode encontrar y de x sistematicamente aqui. E se você encontrou y de x, é calcular dy alfa dx mi, mais mecânico ainda. Então, dadas as componentes do vetor original, x, você sempre pode encontrar, de uma maneira sistemática, as componentes do seu vetor induzido, lá no outro espaço tangente. Tá certo? Totalmente dentro do nosso domínio. Né? Não precisa ficar supondo misteriosamente que o cara é isso, o cara é aquilo. Não. Aqui, concretamente. Se eu tiver o W alfa, eu sei qual é o vetor induzido, o W alfa ddy, né? Essencialmente. Então, esse é um mapa, primeiro ponto aqui, né, que a gente tem que marcar o seguinte. Se eu tenho um mapa entre duas variedades, variedade N e variedade N, esse mapa induz um outro mapa entre os espaços tangentes às duas variedades. Né? Então, dado um F, né, agora a gente induziu um mapa que eu vou chamar de F estrela. Certo? F estrela, né, é um mapa entre o espaço tangente em M, entre o espaço tangente a M no ponto P e o espaço tangente a N no ponto F de P. Tá certo? Ele vai pegar um vetor desse espaço tangente e devolver um vetor desse espaço tangente de acordo com aquela regra que está ali. Né? Vamos inverter aqui, né? Isso aqui. F estrela x de g é definido como x de g igual a f. Certo? Essa regra tem uma justificativa completamente natural. É simplesmente calcular o vetor tangente diretamente, tá certo? Aqui na curva correspondente por f. Ok? Aonde você vai terminar? Vai terminar aqui, nesse cara que está aí. Certo, gente? Legal. Bom, se eu fiz isso para um espaço tangente, por que eu não posso fazer para um produto tensorial de espaços tangentes? Está cedo ainda para botar os espaços cotangentes na brincadeira, né? Porque o meu mapeamento foi entre espaços tangentes. Eu não falei nada de espaço cotangente aqui, né? Mas nada me impede de tentar generalizar o meu mapeamento para um produto tensorial de espaços tangentes. Né? Então você vê, por exemplo, vamos supor que eu tenho um tensor do tipo Q0, né?
tensor do tipo Q0. Eu posso me perguntar, né, eu já sei, né, essa fórmula aqui, na verdade, ela me garante que esse mapeamento entre espaços tangentes é um mapeamento linear, vocês concordam? Se eu tiver uma soma de dois vetores, se meu vetor x for uma soma de dois vetores, o meu vetor w vai ser uma soma dos vetores associados a cada um dos dois, né? Então, ele é um mapeamento linear. Então, tudo que eu preciso fazer para definir esse cara é saber como é que o mapa diferencial, né, ou o mapa, chama-se em inglês também de push forward. Horrível, né? Fazer o quê, né? Puxa para frente, um negócio assim, puxa para frente, push forward, né? Não vamos falar esse termo, vamos falar de mapa diferencial, né? Como é que o mapa diferencial pega um vetor base, ele leva aonde? A quem? Na verdade. Se eu souber a quem que um vetor base é levado, aí eu posso definir a aplicação do mapa diferencial a um tensor por indução aí, né? Nesses casos. Então, por exemplo, vamos estudar o que dá o F estrela atuando no MI. F estrela atuando no MI é um vetor tangente no espaço tangente F de P em N. Em N. Então, eu estou atuando num G de N em R. Tá certo? Então, isso daqui é pela definição MI de G bola F, né? E isso é D de xmi de G bola F bola φ menos 1 de x, tá certo? E aqui, sem escrúpulo nenhum, né, nós agora inserimos o psi menos 1 psi, do mesmo jeito que a gente fez ali, tá certo? Esse aqui novamente é o y de x, né, as coordenadas y de x. Então isso aqui é o d de xmi do g grande, que é o g bola psi menos 1, do y de x. Isso é dy alfa, mais uma vez, dxmi, dg dy alfa. E dg dy alfa é o e barra alfa, tá certo? São os vetores do espaço tangente a f de p em n, né? Então isso daqui é dy alfa dxmi, né, e barra alfa de g, certo? Então você pode escrever isso aqui, ó, f estrela mi é igual a dy alfa dxmi e barra alfa, tá certo? Maneiro. Então, você pode definir agora o que você chama de F estrela T, tá certo? Dessa maneira que está aqui, ó. T, Mi1, Mi-Q, F estrela L, F estrela L-Q. Isso é completamente natural, tá certo? Você tem um tensor do tipo Q0, né, no produto tensorial de espaços tangentes em M, né, de Q espaços tangentes em M. Aquele outro tensor que está ali é absolutamente natural de ser definido. Ele é induzido pela existência do F, do mapeamento entre as duas variedades. Satisfaz todas as regras que a gente tem que satisfazer. E tem como regra de transformação das suas componentes a generalização das regras de vetores que a gente tem aqui, né? Por exemplo, T1, MQ barra vai ser dy
Melhor assim. T alfa 1, T alfa Q vai ser dy alfa 1 dx mi 1 dy alfa Q dx mi Q T mi 1 mi Q. Observa que as dimensões dessas variedades podem ser diferentes. Né? A variedade M pode ter a dimensão M e a N ter a dimensão N. Né? Então, esses caras que estão aqui não são necessariamente matrizes quadradas. Podem ser matrizes retangulares, não tem problema. Né? Você tem uma regra que está transformando índices que variam de 0 de 1 a M a índices que variam de 1 a N. Tá certo? Então, não é... Apesar de parecer, né, com a lei de transformação natural de um tensor, etc. e tal, né, mas na verdade o que está acontecendo aí é a definição das componentes de tensor induzido em N. Essas componentes estão sendo definidas dessa maneira. E eu acho que está um bom ponto para a gente parar, né? Finalmente a gente pode pensar o seguinte: vamos supor que eu tenha dois mapeamentos. Um mapeamento F de M em N e um mapeamento G de N em P. M, N e P, 3 variedades diferenciadas, certo? Eu tenho 3 variedades diferenciadas. E é claro que eu tenho o mapeamento composto G bola F é um mapeamento de M em P, diretamente. Né? O que será que dá a composta, né? Né? O vetor induzido, né? em P por um vetor previamente existente em M. Tá certo? Eu tenho M, N, P. Né? Eu tenho aqui o F, o G. Né? Aqui eu estou supondo que eu tenho um vetor, aqui vai ter outro e aqui vai ter outro. Né? Como é que eu calculo esse vetor aqui em termos desse vetor original que está aqui? Né? Bem fácil de responder. Né? O G bola F, estrela, é o cara que vai fazer o mapeamento do espaço tangente de M no espaço tangente de P. Né? Aqui é M, aqui é P. Tá certo? Então, o que dá esse G bola F? Estrela. Ele vai ser aplicado num certo X que está no espaço tangente de M, e isso tem que atuar num vetor, numa função H de P nos reais. Tá certo? Isso daqui é um vetor do espaço tangente a G bola F de P em P. Né? Então, aqui é só aplicar a definição que a gente tem, né? A gente tem x de H bola G bola F. Não é isso? Né? X, o cara induzido atuando numa função é o cara original atuando numa função composta com a função em questão. Agora, isso daqui é a mesma coisa que o F estrela X atuando em H bola G, concorda? Estou usando a definição recorrentemente. Tem algum problema aqui? Não. Quem é F estrela X? É um cara que está no espaço tangente de N. Né? O F leva de M em N. Então o F estrela leva do espaço tangente de M para o espaço tangente de N. Né? Quem é H bola G? É uma função de N nos reais. Né? Por quê?
G pega N e leva em P, H pega P e leva nos reais. Então é de N nos reais, isso aqui, do mesmo jeito. Continuando a brincadeira, isso aqui é G estrela, F estrela, X de H. Né? Então, conclusão aqui é que G, bola, F, asterisco, é G asterisco, F asterisco. Você pode aplicar em sucessão os dois caras, certo? Na próxima aula, né, a gente vai completar essa visão dos mapeamentos entre os espaços tangentes e espaços cotangentes, né? E a gente vai falar do mapeamento entre espaços cotangentes, certo? Esse mapeamento entre espaços cotangentes é chamado de retrocesso, certo? Pullback. Esse é mais bonitinho de falar, né? Pullback. Mas a gente vai falar retrocesso no mapa diferencial e retrocesso, né? E o que dá para ver é o seguinte: a gente conseguiu pegar tensores do tipo Q0 e definir tensores induzidos na outra variedade, tá certo? Usando o mapa diferencial. Com o retrocesso, a gente vai conseguir também pegar formas numa variedade e induzir formas na outra variedade, tá certo? Formas não. Tensores do tipo 0Q, por exemplo, e induzir tensores do tipo 0Q na outra variedade. Dentro de certas condições, a gente vai conseguir pegar tensores genéricos do tipo PQ e induzir tensores genéricos do tipo PQ na outra variedade também, certo? Mapeando os produtos tensoriais de espaço tangente e cotangente dentro de uma variedade da outra variedade. Tudo isso é conhecimento que vai ser acumulado e guardado para coisa melhor que vem na frente, tá certo? Então é realmente assim, altamente aconselhável, né, que a gente se familiarize com esses conceitos, tá certo? A gente trabalhe um pouco, entre um pouco em crise, né, saia da crise e tal. E apareçam lá para perguntar, né, se for o caso, tá bom?